Olá, pessoal. Eu estou aqui novamente para gravar mais um vídeo. Eu disse que não sabia se faria o resumo do meu segundo livro agora ou se faria alguma outra coisa, mas eu optei por fazer, já que são os dois livros prontos, editados já, né? É As Chances de Renato. E eu dei uma lida nele nos primeiros capítulos, agora dei uma olhada. E eu optei por ler, em vez de falar para vocês, ler a primeira conversa que eu tive com o Renato. Renato por quê? Porque a última encarnação dele, o nome dele foi Renato. E ele ainda se identifica como Renato, né? E para escrever novamente, eu achei que eu escreveria só um livro, né? Mas aí eu recebi essa bênção, talvez, de escrever mais um. E quando surgiu a oportunidade, eu perguntei, né? Cara de pau, perguntei, quem é você? E ele me respondeu com muita paciência, com muita tranquilidade, porque acho que eu sou um pouquinho chata, sabe, para escrever, né? Mas ele teve muita paciência comigo. Então eu vou ler para que vocês, porque já é um resumo esse daqui, e eu vou ler quem é ele para que vocês possam entender, para depois acompanhar o livro. Ele disse o seguinte: eu sou apenas mais alguém que está tendo a grande oportunidade de falar um pouco sobre si. Não é tão fácil transmitir o que sinto ou a realidade dos acontecimentos na íntegra como eu gostaria. Eu, daqui, não tenho a pretensão de ensinar ninguém, de fazer você acreditar no que não acredita. Não quero aqui te fazer acreditar em vidas anteriores a essa, em vidas após a morte, contato com pessoas que já desencarnaram ou qualquer outra coisa que possa transparecer. Também peço que após essa leitura, se você acreditar em tudo que estou transmitindo, não pense que tudo acontece sempre igual, porque somos todos diferentes. Assim agimos e então a resposta é diferente. Aqui quando ele fala que não tem a pretensão de ensinar ninguém, ele não estava dizendo para mim. Ele estava dizendo para que eu transmitisse para os meus leitores que ele não tem essa pretensão, né? Então, como ele disse isso, eu fiz questão de escrever. Temos a oportunidade de fazermos as nossas escolhas, o livre-arbítrio, que nos faz muito bem e com isso temos nossas respostas, nossa colheita, que são sempre relativas ao nosso plantio. Nesse caso, colhemos exatamente o que plantamos. Na verdade, eu quero falar tão somente da minha situação atual, mas para isso preciso voltar no tempo para que todos que lerem esse pequeno resumo possam entender melhor o motivo da minha satisfação no trabalho que venho fazendo e o motivo que me deixa de certa forma satisfeito, basicamente orgulhoso do meu desenvolvimento. Eu, assim como todos vocês, já tive muitas oportunidades. Algumas vezes pude sentir a grande honra de ser mulher, o que me trouxe muito conhecimento, muita sabedoria e entender o que é ternura, sensibilidade, determinação e outras qualidades que encontramos na maioria delas. Igualmente, tive outras oportunidades de ser homem, dotado de muita garra e coragem. Já habitei corpos que se deterioraram na infância por doenças infecciosas. Na juventude, perdi a vida por vários motivos, inclusive pela minha própria negligência. Já vivi até a velhice, enfim, abandonei os meus corpos de formas diversas, mas sempre com muito aprendizado e grandes oportunidades. No decorrer desta minha pequena história, vocês poderão entender exatamente do que estou falando. Em 2 de minhas últimas oportunidades, fui guerreiro e ceifei muitas vidas até que a minha se extinguisse pelas mãos de irmãos que pensavam como eu e me consideravam como inimigo. Não éramos mais do que marionetes nas mãos de seres que se consideravam poderosos. Se soubéssemos o quão atrasadas e tristes eram aquelas situações às quais nos submetíamos, apenas para satisfazer o orgulho e aumentar as riquezas daquelas poucas pessoas que nos faziam acreditar em seus propósitos humanitários.
não teríamos compactuado com tudo isso. Não pensava nessas duas oportunidades há muito tempo, mas agora que quero falar um pouco sobre mim, consigo relembrar essas vidas, até com muitos detalhes, com os sofrimentos vividos, com o que pensávamos que eram vitórias e também das derrotas, os medos e até a submissão. Sabemos que nesses casos nunca houve e nunca haverão vitórias reais para alguém. Parece um filme passando na minha frente. Até parece que estou vendo outras vidas, outras pessoas que não a mim. Vejo as roupas que uso, as armas que carrego, o cavalo, meus companheiros e até meus adversários. Me vejo em ação, matando, sentindo ódio, coisas que não me agradam em nada, mas fazem parte de minha existência. Eu vivi tudo isso. Parece estranho para quem lê ou ouve, mas o meu sentimento é exatamente esse. Mais uma vez, não pensem que é dessa mesma forma para todos. Cada um segue sua vida, escreve sua história, que é dividida em partes e que podem ser totalmente diferentes umas das outras ou mesmo parecidas. Eu tenho muito do que me arrepender, como vocês estão vendo, mas também tenho do que me orgulhar. Isso acontecerá com você e com todos que aí estão. Então essa daqui foi mais ou menos a resposta que ele me deu quando eu perguntei por que eu ia escrever sobre a vida de alguém e eu queria saber quem era, né? Porque teoricamente são espíritos mais evoluídos, né? Muito mais evoluídos do que eu, que está passando uma experiência que eles viveram. E eu, no momento, fiz a pergunta, mas quem é você? E ele respondeu isso. Por que as chances de Renato? Porque lá no meio do livro, né, eu descobri que o nome dele na última encarnação foi Renato. Essa é a capa. A editora não conseguiu assim fazer exatamente a minha visualização da capa, porque a capa também é escolhida por eles, né? Eu não escolho uma capa, eu não desenho uma capa. Eu visualizo a capa do livro e coloco aqui. Tudo que eu escrevo, é claro que quando ele falou quem era ele falou mais coisas, né? Mas eu optei por não escrever porque eu achei que é tudo muito já conhecido. Então eu optei por não escrever.